Boa noite, amigos. Boa noite, companheiros. A todos que estão sempre conosco nas nossas palestras online, gravadas. Nessa tarde e noite de hoje, então, nós vamos, nesse momento, começar mais uma palestra, mais um estudo. E para iniciarmos, eu lerei, então, uma página edificante do livro Pão Nosso, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. E a página que caiu nesse momento, então, é a página de número 95, e o número do conto de hoje é o 41, e o título é No Futuro. E não mais ensinará cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Quem disse foi Paulo, está no livro de Hebreus 8, versículo 11. Então, os comentários da espiritualidade. Quando o homem gravar na própria alma o parágrafo luminoso da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão a sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio, para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constitui-se ar de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Ao término dessa leitura, então, vamos fechar os nossos olhos. A título de agradecimento a Deus, nosso Pai, por estarmos conosco, nos guardando, nos protegendo nesta tarde de estudo aqui na Casa Cecília. Obrigado por tudo isso. Obrigado à espiritualidade que também nos acompanha, a Cecília, nossa mentora, por essa belíssima tarde de estudo. Obrigado, que assim seja. Então, eu vou passar a palavra ao meu companheiro Rafael Câmara, e ele vai falar para nós sobre o título Conhece-te a ti mesmo. Tá bom, Rafael? Professor, por favor. Boa noite a todos, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube. É com muita alegria que a gente inicia mais uma atividade aqui na Ordem Espírita de Sicília, de maneira virtual, buscando estreitar os laços entre todos nós e, claro, celebrando um ano que se inicia, um ano com esperanças renovadas, com desejos de melhoras, de transformações. E é muito curioso que a gente vá iniciar o ano refletindo sobre o conhecimento de nós mesmos. É interessante destacar que ao longo desse último mês de dezembro e o início do mês de janeiro do ano seguinte, nós estamos fechando um ciclo e iniciando outro. E o que nós geralmente fazemos? Promessas para nós mesmos. Esse ano eu vou começar aquela dieta que vai fazer com que o meu corpinho siga um padrão estético de beleza.
Esse ano eu vou focar mais nos meus estudos. Esse ano eu pretendo ter mais momentos interessantes com a minha família. Esse ano eu vou buscar dar maior valor às minhas amizades. Esse ano eu vou tentar aquela promoção dentro do meu trabalho. Vou tentar subir aí na hierarquia do meu trabalho, da parte administrativa. Eu vou tentar ter mais momentos de lazer e descontração, não deixando que as preocupações do dia a dia venham me afetar. Ou, de repente, eu vou dar mais atenção ao lado espiritual, à religiosidade. Ou, quem sabe, vou ter um certo cuidado com a minha alimentação. Vou entrar para uma academia. Ou vou me focar naquele hobby que eu gosto bastante, né, e que eu preciso me aperfeiçoar. São todas promessas que nós fazemos e que, conforme nós vamos vivenciando as situações do dia a dia, nós acabamos entrando em diversas rotinas que são desgastantes, estafantes, que nós nos prendemos, nós acabamos também nos deixando levar pelas situações desagradáveis, pelos momentos complicados e abandonamos todas essas promessas que nós fazemos. E elas demonstram, na verdade, uma tentativa de mudar o rumo, de mudar o foco da nossa vida, mesmo que a gente acabe não cumprindo com as nossas promessas. Mas é interessante a gente perceber que, a partir dessas promessas, a gente consegue perceber ao que nós damos mais valor, porque nós listamos ali o que é essencial para o nosso ano começar e se desenvolver de uma maneira melhor do que o ano anterior. E com isso a gente percebe aquilo que é o foco da nossa atenção. O problema é que nós estamos tentando responder a pergunta sobre o que nós damos realmente valor, o que é essencial para a nossa vida, o que é essencial para que a gente consiga essa mudança. A gente busca no externo, a gente busca algo que é imediatista e externo. A gente não observa a nossa verdadeira natureza, as nossas potencialidades, as nossas dificuldades, para que a gente consiga estabelecer determinadas metas. Afinal, se eu digo que esse ano que se inicia, eu vou acordar muito cedo todos os dias, percebendo que, na verdade, eu tenho uma dificuldade muito grande para acordar cedo, talvez essa meta não seja tão interessante para mim, porque eu não vou conseguir cumpri-la. E vou acabar me frustrando justamente porque eu não conheço verdadeiramente a mim mesmo. E ao estabelecer essas metas, a gente acaba não percebendo que, por exemplo, o meu corpo físico, ele tem um certo biotipo e que talvez a dieta que eu esteja tentando não seja tão eficaz para ele. E aí eu vou desistir no primeiro momento. Ou vou acabar percebendo que os meus hábitos não condizem com determinada dieta. Talvez outra fosse até melhor, mas eu não busquei me conhecer o suficiente para compreender isso. Assim, a gente acaba dando determinados valores para coisas que, na verdade, não cabem muito bem para nós. E é preciso que a gente reflita sobre onde nós estamos colocando o foco da nossa vida. Para isso, é preciso que a gente mergulhe profundamente no entendimento de nós mesmos. Começando por entender esse corpo físico aqui. Já que a gente falou de dieta, né, já que a gente falou de entrar para a academia, é preciso que a gente pense, na verdade, que o valor que nós damos para a estética, o valor que nós damos para a nossa constituição física, ele talvez deva ir muito além do que necessariamente um cuidado com a alimentação para que eu fique mais bonitinho, né? É preciso que eu perceba como é que o meu corpo foi constituído. É preciso que eu entenda qual é o papel do meu corpo físico e por que eu nasci com determinada aparência. É preciso que eu entenda por que me foi dada essa oportunidade de existir.
E talvez assim a gente consiga estabelecer melhor os focos e as prioridades para o ano de 2022 ou para os anos que virão. É muito curioso que a página de abertura tenha falado sobre o futuro e a gente consiga perceber que ali está se falando sobre a transformação inteira do orbe terrestre. O que seria uma promoção no nosso emprego? Ou o que seria uma dieta? O que seria mais momentos de diversão e lazer ou um foco para o nosso hobby diante da transformação da humanidade terrestre? Diante do entendimento sobre as leis divinas e da compreensão da missão de Jesus, fazendo com que os ensinos dele estejam guardados no nosso coração. Se a gente perceber, a gente vai entender que o foco da nossa vida não está necessariamente nesses ganhos imediatistas. E, na verdade, a gente também não deve desdenhar deles, contanto que a gente compreenda que essas buscas, essas conquistas, elas, na verdade, são pequenas diante de uma imensidão e elas, na verdade, devem ser utilizadas como ferramentas para a nossa evolução, para o nosso progresso. Não há nada de errado em você querer ter hábitos mais saudáveis ou querer uma promoção no seu emprego. Mas a gente precisa entender por que a gente quer isso. Então a gente precisa refletir. O nosso corpinho físico, segundo um pesquisador muito conhecido, Carl Sagan, ele diz que nós somos poeiras de estrelas. Olha só que curioso. Isso significa que o corpo físico de todos os seres que habitam o planeta Terra e, de certa forma, o próprio planeta, ele é formado por elementos que constituíram as estrelas no início da criação do universo. Boa parte do nosso corpo físico ele é formado por carbono, oxigênio, hidrogênio, que são elementos que fazem parte das estrelas, que explodiam em uma supernova e esses elementos eram lançados no espaço e se agrupavam até formar corpos celestes, e esses corpos celestes, por sua vez, tendo esses elementos dentro de si, acabaram sendo utilizados para a criação de outras coisas dentro desses planetas. Entre elas, o nosso corpinho físico. Então, o nosso corpo físico é formado por elementos que existem desde o início da trajetória do universo. Isso não é pouca coisa. A gente precisa entender, então, que lá do Big Bang até hoje, nós temos um caminho que foi percorrido até o momento atual em que nós nos encontramos. E que isso aqui, que nos forma, na verdade, faz parte do cosmos, da amplitude, da infinitude. Isso significa que, provavelmente, esses elementos foram muito bem trabalhados para que eles pudessem formar tantas coisas diferentes. Basta observar a grandiosidade, da criação que existe no nosso planeta. Os inúmeros seres que aqui habitam, os elementos naturais ou até os recursos que nós retiramos da natureza e transformamos para a criação de objetos, de ferramentas que são necessárias para nós, a gente consegue perceber que tudo isso nasceu lá dos primórdios, há mais ou menos 13,8 bilhões de anos atrás, segundo os nossos cientistas. Só por aí a gente consegue perceber que, na verdade, o nosso corpo físico ele é um presente. Porque quando a gente observa uma grande obra de arte, quando a gente observa uma máquina que funciona perfeitamente para a criação de algo, a gente costuma buscar quem foi o pintor, quem foi o artista, quem foi o inventor daquele maquinário, porque a gente fica maravilhado. E se a gente observar que o nosso corpo é uma máquina
e que nós, enquanto espíritos, temos a oportunidade de manipular, de utilizar essa máquina para o nosso próprio aprimoramento, a gente precisa compreender que essa máquina, ela surgiu da criação de alguém. Essa obra de arte maravilhosa que vocês estão observando nesse momento, né, essas duas obras de arte, elas foram criadas por alguém. Então é muito curioso que a gente ainda tenha diversos questionamentos sobre a seguinte pergunta: quem sou eu? Quando a gente já consegue perceber que o nosso corpo físico surgiu de elementos do universo manipulados provavelmente por forças superiores que estavam sendo dirigidas por uma força infinitamente superior, uma inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Sobre essas perguntas, a gente vai encontrar em uma mensagem psicografada por Raul Teixeira e ditada pelo espírito Ivan de Albuquerque, justamente esses questionamentos que surgem na nossa cabeça, para que a gente perceba que essas promessas de ano novo, imediatistas, porém importantes, elas na verdade acabam solapando a verdadeira pergunta que nós devemos fazer ao longo de toda a nossa existência terrena: quem sou eu? E aí a obra, o texto psicografado, ele começa assim: penso em Deus, penso na vida, penso em tudo que me cerca e me interrogo a respeito da função de tudo quanto vibra, de tudo quanto existe sobre os céus, e guardo grande ansiedade de saber sobre mim mesmo. Quando a gente fala sobre esse imediatismo, né, a gente fica preocupado com as compras de Natal, com os presentes dados, né, que nós queremos dar para os nossos familiares, para os nossos amigos, quando a gente fica preocupado com a rabanada, né, com a ceia de Natal, com a ceia de Ano Novo, com os fogos de artifício, enfim, a gente acaba deixando para depois essa reflexão sobre a nossa Constituição. E é preciso que a gente resgate esse ponto para que a gente consiga entender qual é o nosso papel. Quem sou eu no contexto do universo? Serei tão somente um corpo que desfila inteligentes quão misteriosas habilidades? Serei um caminhante solitário em meio à gigantesca massa humana, destinado a encarar complicados problemas, a enfrentar desafios? Muitas vezes nós nos encontramos solitários nessa reflexão. Quando nós observamos as estrelas, o cosmos, o infinito, quando nós estamos diante da imensidão do mar, a gente para e fica pensando: será que eu tenho um propósito no existir? Será que eu sou o único que sofre dessa maneira? Será que as situações que eu vivencio, elas têm alguma razão de ser? É essa pergunta, esses questionamentos, na verdade, que estão sendo feitos por Ivan de Albuquerque nessa obra psicográfica. E ele continua: serei porventura produto da casualidade sem projeto, sem programa, sem razão de ser? Como explicar-me a mim próprio como um itinerante aprendiz das pautas do infindo cosmos? Serei alguém fadado ao sofrimento, a chorar e pesar em todos os momentos? Serei um ser destinado à intensa dor, duradoura, sem esperança de tempos melhores, de felicidade? Serei um indivíduo levado pelas mãos do desencanto à estalagem das ansiedades e das frustrações? Somente a dor e fel por onde eu possa trilhar, como se toda a existência não passasse de um fumo entediante, asfixiante, a sugar-me a vontade de avançar, de sorrir, de louvar? Então é muito interessante que a gente mergulhe dentro de nós mesmos e a gente medite profundamente sobre esses questionamentos para que a gente busque as respostas. Isso não significa que nós vamos encontrar as respostas prontamente
a partir da primeira reflexão. É preciso uma caminhada longínqua para que a gente consiga responder com certeza esses questionamentos. Afinal, perceber que nós não somos obra do acaso vale também para que a gente consiga entender toda a obra da criação, como nós começamos a dizer, mas é preciso que isso seja internalizado em nós. E para que isso seja internalizado, envolve uma certa dose de fé e também uma certa dose de sentimentalidade, obviamente aliada à fé. A racionalidade em si, ela não é o suficiente para que a gente consiga responder a esse único questionamento: serei obra do acaso? Então é preciso que a gente, ao longo do nosso processo de viver, de existir, a gente busque responder essa pergunta, porque cada um de nós vai seguir um caminho diferente. Porém, a doutrina espírita nos apresenta diversos pontos que nos ajudam a fazer essas reflexões. Quando nós nos debruçamos sobre a obra O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, na questão 919, lá no finalzinho, ele vai dizer: foi para isso que nós ditamos o Livro dos Espíritos. Para isso o quê? Para o conhecimento de nós mesmos. Quando a gente observa a constituição dessa obra magnífica, a gente consegue perceber que ela inicia falando sobre o Criador, falando sobre Deus, falando sobre o universo. Depois ele detalha a nossa natureza espiritual, como nós vivemos na espiritualidade, como nós encarnamos, ou seja, como nós, enquanto espíritos, vestimos um corpo físico e o porquê disso, para depois ele trazer as leis morais que nós devemos seguir. E por último, ele apresenta, depois de todo esse pensamento teórico, ele vai apresentar, através de reflexões e de vivências, essa busca por conhecer a nós mesmos e por seguir essas leis divinas, para entender qual é o nosso propósito aqui na Terra. Então é muito curioso que a gente tenha em mãos esse tesouro. Reparem que nós não estamos dizendo que o Livro dos Espíritos tem respostas definitivas. A doutrina espírita ela não se encerra apenas nas obras básicas da codificação. Por isso que nós chamamos de obras complementares as obras que são psicografadas e que são apresentadas pela espiritualidade superior, porque elas complementam as informações que existem nessas obras que foram escritas por Kardec, mas ditadas por uma série de espíritos. E o primeiro ponto que nós precisamos tocar é a questão da existência de Deus. Como nós citamos, nós somos seres conscientes. Temos um corpo físico, mas esse corpo é uma máquina. Ele não é capaz de sozinho pensar, refletir, indagar, questionar, fazer essas reflexões que nós estamos convidando vocês, e é claro nós mesmos também, a fazer. Se nós questionamos, isso significa que nós somos seres inteligentes que sobrevivemos além desse maquinário aqui, além dessa obra de arte. E se nós preexistimos à matéria, e se continuaremos a existir depois dela, é preciso que a gente perceba que nós, enquanto espíritos fadados a viver eternamente, fomos criados por alguém ou por algo. Não é? Por isso, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não colocando Deus como um ser ou como um objeto, porque nós ainda não temos um entendimento profundo sobre esse ser. Mas nós sabemos que ele existe antes do próprio universo. E nós sabemos que ele continuará a existir se um dia o universo cessar, se ele deixar de existir. Nós sabemos, então, que se ele existe desde antes do universo, ele conhece todas as coisas.
e que provavelmente ele é a causa primária de tudo isso. Então, eu tenho uma ligação com essa força superior. E essa força superior me criou com algum objetivo. E eu preciso compreender qual é. Nós não precisamos nos enxergar como meras obras do acaso. Como se nós tivéssemos sido lançados na vida aleatoriamente. É muito curioso porque muitos filósofos e muitos pesquisadores usam uma metáfora que é verdade. Se existissem macacos que pudessem viver eternamente, se esses macacos pudessem digitar em um teclado, provavelmente em algum momento, dentro da existência deles, sairia uma obra de Shakespeare digitada. Dentro da probabilidade, é verdade que isso poderia acontecer. Mas olha só quantas coisas, metaforicamente falando, são utilizadas por esses filósofos para que se possa responder que a vida surgiu de maneira aleatória. Ou seja, essa obra-prima que nós estamos citando seria obra do acaso porque dentro de 13,8 bilhões de anos, não é, alguma coisa inteligente surgiria. Ora, mas é preciso que a gente compreenda que essa coisa inteligente, essa obra de Shakespeare, na verdade é um ser pensante. E é um ser que, em todos os momentos, consegue refletir sobre a sua própria natureza. Isso, com certeza, não poderia ser obra do acaso, de um lançamento de dados do cosmo ou de macacos que digitam. Mas é interessante a gente refletir sobre essa perspectiva, para que a gente consiga perceber que realmente nós temos um propósito e uma razão de ser. E que por isso, conhecer a nós mesmos e honrar quem nós somos, por isso que a gente fala que nós somos obras de arte, não é por acaso, honrar quem nós somos é também honrar a essa força superior que nos criou. Então nós somos alguém. Nós temos um propósito. Porque fomos criados para alguém que tem um conhecimento e um poder infinito. E temos, como nós citamos, uma natureza espiritual. Não é à toa que nós dizemos que o livro dos Espíritos e todas as obras da codificação e as obras complementares foram ditadas por espíritos superiores. É preciso que a gente perceba que inúmeros seres que habitam o universo e que habitaram o planeta Terra são capazes de se comunicar mesmo após o desencarne, mesmo após essa máquina parar de funcionar. Isso é possível de ser comprovado, por exemplo, se a gente pegar o ser extraordinário que foi Chico Xavier. A gente costuma citar Chico como um grande médium, e é importante a gente dizer que o mais interessante na trajetória de Chico foi o trabalho de caridade, de consolação que ele trouxe. Mas a mediunidade de Chico vai ser importante para as nossas reflexões de hoje. Por quê? Chico Xavier psicografou mais de 400 obras. Muitas dessas obras foram formadas por espíritos diferentes, com personalidades diferentes, com um estilo de escrita completamente diferente uns dos outros. E Chico foi capaz de demonstrar a personalidade de cada um. Como? Através de mera imitação? Óbvio que não. É porque aquele espírito, aquele ser, cujo corpo físico parou de funcionar, aquele ser continuou existindo. E através da mediunidade, ele foi capaz de se comunicar. Isso mostra que nós temos uma natureza espiritual. Só para citar, nós temos um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Chico Xavier, que é formado por uma série de poemas dos mais diversos poetas da língua portuguesa. E quando os membros da Academia Brasileira de Letras da época analisaram aquela obra,
Muitos disseram que se Chico fosse realmente um imitador, ele deveria entrar para a Academia Brasileira de Letras. Eles ficaram impressionados com a qualidade técnica e com a capacidade de escrita daqueles poemas, porque demonstravam exatamente a personalidade de cada um dos escritores que assinavam aqueles poemas. Mais interessante do que isso, eles apenas escolheram temáticas diferentes daquelas que eles abordavam quando estavam encarnados. Então é preciso que eu pare para analisar essa minha dupla natureza. Eu sou um espírito caminhante do cosmo infinito e que estou vestindo um corpo físico nesse momento. E que vou ter outras existências para que eu possa me aprimorar. Isso é muito importante para que eu conheça quem eu sou, para que eu consiga responder a todos esses questionamentos que foram lançados. Então, o Espiritismo, ele nos convida, através dessa explicação e dessas evidências, a mudar o rumo das nossas vidas. Porque ao compreender quem nós somos, a gente consegue estabelecer melhor quais são as nossas prioridades. Aí a gente vai conseguir perceber ao que nós devemos dar o valor. Ao carro que nós vamos conquistar quando nós juntarmos dinheirinho. É claro que isso é uma conquista importante. Ao emprego que a gente quer almejar, que a gente quer alcançar em 2022. Ao nosso corpinho bonito que a gente quer manter em 2022. É claro que isso tem a sua importância, mas há algo muito mais importante em jogo quando nós falamos da nossa existência, quando nós falamos de quem nós somos. Assim, essas preocupações, elas são banais diante das informações que são trazidas pela espiritualidade maior. Elas acabam sendo banais diante da análise da minha vida no sentido infinito, que é a vida espiritual. Quando nós acabamos entrando nessas armadilhas de estabelecer o valor das coisas, numa tentativa imediatista de satisfazer os nossos prazeres, os nossos desejos, também imediatos, a gente se perde. Nós nos perdemos de nós mesmos e a gente precisa se encontrar. A doutrina espírita está aqui para nos ajudar a nos encontrar. Há uma parábola que é contada sobre um mestre zen chamado Zilkan, e ele vivia dentro do seu templo meditando. E vira e mexe, ele gritava de repente, Zilkan! E ele mesmo respondia, porque ele estava chamando a si mesmo. Oi, o que foi? Por que ele fazia isso? Para que ele pudesse refletir sobre o momento em que ele se encontrava e para que ele pudesse encontrar a si mesmo. Porque em determinados momentos ele entrava nos afazeres que ele tinha, entrava em reflexões sobre as preocupações do cotidiano e esquecia quem ele era de verdade. E aí quando ele chamava a si mesmo, ele tinha a possibilidade de responder e de refletir sobre a sua verdadeira natureza. E é isso que nós precisamos fazer. É preciso que a gente perceba que a nossa encarnação, o nosso momento atual, o nosso existir, eu enquanto Rafael, o Eliú, que é chamado de Eliú nessa encarnação, nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para nós nos aperfeiçoarmos. Nós precisamos, então, entender o quanto nós já conquistamos ao longo dessa encarnação e das encarnações anteriores. Não é difícil a gente vasculhar na nossa mente e perceber em que momentos nós acabamos demonstrando as nossas mazelas morais, os nossos equívocos, e em que momentos nós mostramos a nossa potencialidade.
as nossas características que são reconhecidas porque são capazes de auxiliar a nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Porque são capazes de fazer com que as outras pessoas se sintam bem ao conviver conosco. Então é preciso que a gente perceba que uma das etapas, uma das tarefas que envolvem o conhecimento de nós mesmos e que envolvem o nosso objetivo, o nosso existir, é o aprimoramento íntimo. Por isso a gente precisa fazer esse mergulho, para buscar o entendimento de onde nós devemos melhorar, do quanto nós já melhoramos e do quanto ainda falta caminhar. Não é curioso que Jesus tenha utilizado diversas metáforas sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus, para poder falar sobre a ideia de que nós temos um tesouro grandioso dentro de nós, que na verdade somos nós mesmos. Quando ele diz o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O reino dos céus é como uma pérola de grande valor. O reino dos céus está dentro de vós. Olha só que curioso. Jesus está mostrando para nós que nós temos sim um potencial grandioso, porque nós somos herdeiros desse Pai de infinita bondade e misericórdia. E nosso irmão maior, Jesus, está nos demonstrando isso. Olha só que interessante. Mas aí você pode perguntar, ok, estou nessa existência, estou nessa encarnação, compreendo que sou filho de Deus, compreendo que sou herdeiro de Deus, que sou um cidadão do universo. Entendo agora que sou um espírito. Entendo que o meu corpo físico é formado por elementos que existem no universo. Entendo que ele foi moldado exatamente para que eu possa viver experiências edificantes aqui na Terra. Mas como é que eu faço para conhecer verdadeiramente a mim mesmo? Como é que eu faço para entender o meu verdadeiro potencial? Para que eu possa direcionar o meu olhar e o meu pensamento para o que realmente importa. Para que eu possa direcionar o meu campo de visão para as coisas que realmente importam na minha encarnação. E aí, Santo Agostinho, aquele que disse que o Livro dos Espíritos foi criado para que a gente conheça nós mesmos, ele nos convida a fazer o seguinte: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Então, olha só, se o Livro dos Espíritos mostra a existência de Deus, a obra da criação, a nossa natureza física, a nossa natureza espiritual, a nossa encarnação, quando chega nessa terceira parte, e nesse quarto momento, principalmente, no capítulo sobre a perfeição moral, ele vai nos dizer como a gente pode utilizar todo esse conhecimento de maneira prática. Ora, eu devo fazer com as outras pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. Eu preciso entender o que eu estou fazendo ao longo do meu dia a dia. E essa reflexão precisa ser um exercício diário. Eu preciso fazer uma meditação, um mergulho interior, relembrando as atitudes que eu tive ao longo do meu dia, os pensamentos, porque pensamento é poder, pensamento é criação, para que eu consiga entender por que eu tomei aquelas atitudes, a quem eu feri com essas atitudes, a quem eu ajudei com essas atitudes e por que eu fiz isso. E aí Santo Agostinho diz: foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma.
aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, ao invés de ficarmos preocupados, né, com o filme que nós vamos assistir, ao invés de a gente ficar preocupado com o trabalho exaustivo que nós vamos realizar no dia seguinte, ao invés de ficarmos revoltados porque o Flamengo perdeu mais uma vez, a gente pode, na verdade, fazer esse mergulho interior, fazer essa espécie de meditação, essa prece, entendendo as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Esse mergulho íntimo é essencial para que a gente consiga perceber também essa nossa natureza espiritual e essa ligação que nós podemos ter com Deus. Não é à toa que Santo Agostinho diz que Deus nos assiste quando nós fazemos isso. Os momentos de prece, de reflexão íntima, eles são importantes para que a gente consiga perceber as nossas potencialidades e nossas mazelas. Deus deseja isso de nós. Então, embora a gente não possa responder com certeza, né, exatamente qual é a nossa missão aqui na Terra, se a gente tiver a doutrina espírita como guia e entender que nós temos um propósito, basta observar que pelo menos essa existência nós vamos conseguir responder. Eu tenho uma família muito problemática, sabe? Eu tenho uma família complicada. Eu sei que quem me assiste provavelmente não tem uma família complicada. Mas eu tenho uma família complicada. E aí o que eu consigo perceber? Ora, é uma família que exige de mim mais paciência. Então, na verdade, é isso que eu preciso construir. Se é uma família que exige mais cuidado, uma família que exige uma maior assistência, eu preciso perceber que eu preciso exercitar a minha empatia, o amor aos meus semelhantes, entender e me colocar na dor dos meus semelhantes. Então, ao observar onde nós estamos, o contexto em que nós nos encontramos, ao observar com quem nós convivemos e o porquê, a gente também consegue responder qual é o nosso propósito, pelo menos nessa encarnação. E assim a gente também vai conseguir perceber o que nós precisamos desenvolver. Sem aquelas metas absurdas. Nessa encarnação eu vou virar um homem de bem. Ora, é importante que a gente tente, mas aos poucos, percebendo quais passos nós já conseguimos dar. Porque um homem de bem é uma pessoa que já conseguiu conquistar muitas virtudes. Ele já conseguiu vencer as suas sombras interiores. E nós ainda estamos nesse processo. Então, que a gente estabeleça algumas pequenas metas. Se a gente tem dificuldade para estabelecer as metas, né, da dieta, as metas envolvendo o nosso emprego, as conquistas materiais, imagine essas. Mas é preciso que a gente tente. Porque, pelo menos para essas, nós temos a assistência do nosso mentor espiritual e de Deus. E é curioso a gente também notar que esse mentor espiritual que nos acompanha, que a gente chama de anjo da guarda, ele nos conhece também intimamente. Que os nossos pensamentos, porque nós permitimos, os nossos pensamentos, eles estão abertos como um livro, para que esse mentor possa ler. É claro que muitas vezes, ele respeitando o nosso livre-arbítrio, né, ele na verdade só lê os nossos pensamentos se nós permitimos. Mas ele nos auxilia nesse processo porque ele já nos conhece, provavelmente de encarnações anteriores. Então ele sabe a nossa natureza e nos ajuda a lembrar quem nós somos, para que a gente não se perca de nós mesmos. Acontece que muitas vezes a gente ignora os alertas do nosso mentor. É por isso que a gente precisa nos dirigir, interrogar a nós mesmos sobre essas situações do cotidiano. Se a gente fez alguma coisa de bom para o outro, se nós fizemos algo que nós censuraríamos se outra pessoa tivesse feito. E aí a gente poderia perguntar como o Santo Agostinho nos propõe.
se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, olha só, é preciso que eu pergunte: se eu desencarnar daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, amanhã, como é que eu vou me encontrar do outro lado da vida? Como é que a espiritualidade vai me receber? O que eu vou ter conquistado na espiritualidade? Não falando de coisas materiais, que a gente fica pensando, eu quero um lugarzinho bom no céu, né? Uma mansãozinha já está de bom tamanho. Eu quero uma casinha ali em nosso lar, né? Uma casinha florida. Mas, na verdade, essas são preocupações banais. Olha só, nós estamos de novo levando as preocupações da matéria para a vida espiritual. O que a gente precisa perceber e o que a gente precisa indagar é o que nós conquistamos em relação a nós mesmos, em relação ao nosso interior. Porque isso é tudo que nós vamos levar para a espiritualidade e para as nossas próximas encarnações. Então, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. Então, quando a gente estabelece os valores para as situações da nossa vida, a gente também consegue responder um pouquinho quem nós somos. Porque se nós estamos muito apegados aos bens materiais, ou se nós estamos dando uma importância demasiada aos erros que as pessoas cometem conosco, se nós muitas vezes ficamos questionando os nossos sofrimentos, e aliás, a gente precisa citar que o sofrimento é uma opção, não é algo que é colocado para nós como se fosse um destino. As dores, é claro, as situações complicadas, elas surgem, mas nós é que escolhemos se nós vamos sofrer ou não. Se nós damos importância demasiada a essas coisas, a gente consegue responder um pouquinho quem nós somos. E é preciso que a gente faça esse exercício diário de reflexão para que a gente vá conquistando aos pouquinhos e entendendo a nós mesmos. Por isso é que a gente precisa formular de nós para a gente mesmo essas questões mais nítidas e precisas. E que a gente não deve temer, como diz Santo Agostinho, em multiplicar essas perguntas. Afinal, são as perguntas que nos movem a buscar as respostas. E são essas perguntas que fazem com que a gente entenda um pouquinho mais sobre o nosso propósito. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Então, alguns minutinhos do nosso dia em que a gente faz essa reflexão, a gente vai se aproximando um pouquinho mais do que nós chamamos de verdadeira felicidade. Essa plenitude de felicidade, de ascensão que nós desejamos para nós mesmos e que nós devemos desejar também para os nossos semelhantes. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não é isso que a gente faz? A gente vai juntando nossos caraminguais, né? Vai colocando ali uma poupança ou num cofrinho debaixo da gaveta, para que a gente possa ter um repouso melhor na velhice. Que a gente ainda não chegou, né, Lio? Nenhum de nós até agora chegou. Mas nós alcançaremos essa velhice. Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Né? Deixa de comprar um queijo aqui, né? Deixa de andar de Uber de vez em quando, para que possa economizar e depositar ali numa poupança, guardar um dinheirinho. Não é isso que a gente faz? Pois é isso que a gente precisa fazer também no sentido espiritual do termo. Ao invés de nós guardarmos essas moedas físicas,
é preciso que a gente guarde essas moedas espirituais. Essas reflexões que nós fazemos no cotidiano são essas moedas que nós depositamos no nosso cofrinho espiritual, né? Na nossa poupança espiritual. Isso, é claro, vai fazer com que a gente tenha uma vida um pouco mais plena, um pouco mais feliz nas nossas encarnações anteriores. Isso vai fazer com que na espiritualidade a gente se encontre em uma situação melhor. Isso vai fazer com que a gente consiga auxiliar melhor os nossos semelhantes. Isso vai fazer também com que a gente se sinta melhor conosco mesmos, sem se encontrar nessas situações aflitivas, angustiantes, não é? De ansiedade sobre o entendimento da nossa verdadeira natureza. Então, a doutrina espírita está nos convidando a remexer nos refolhos da nossa alma. Bonito refolhos, né? Nos refolhos da nossa alma, para que a gente perceba as nossas mazelas morais que nós carregamos e as virtudes que nós já conquistamos, para que a gente entenda e consiga responder cada vez mais quem nós somos. E esse mergulho, como nós estamos dizendo, precisa ser diário. Então, se nós queremos estabelecer uma meta, se nós queremos estabelecer um propósito para esse ano que se inicia, que o propósito seja esse: conhecer e conquistar a nós mesmos. Aos pouquinhos, alguns minutos da nossa noite, que a gente faça essa reflexão no momento de prece, de meditação, para que a gente vá conquistando aos pouquinhos esse ser que habita em nós. É por isso que a gente consegue alcançar aquilo que o Ivan de Albuquerque diz no momento final da sua mensagem, que nós citamos lá só os questionamentos no começo, né? E ele diz o seguinte: retorno à fonte do meu senso interno e vejo que há lucidez em cada coisa que existe, em cada ser que erra. Sinto que não nascemos para ser tristes e viver entre dor, gemido e pranto, mas aqui estamos para alcançar o bem mais santo e avançar para o progresso e conquistar o encanto de agir com Deus nas lutas do mundo, de vibrar na alegria, no júbilo fecundo, até o tempo longínquo da áurea plenitude. Sinto que sou caminhante do infinito, e não obstante o horror, a amargura, o choro, o grito, embora estando na terra entre teimosias, aflito, o meu destino é, sem dúvida, estelar. Sou o caminhante da eternidade. Sou o dedicado aprendiz buscando disciplina, revestido de um manto de matéria fina, quintessência, formosura que impulsiona para Deus. E agora que me vejo repleto de certezas, que me asseguram a estabilidade na consciência do que sou, sei que, imerso no hálito paterno do Criador da vida, me completo, a cada dia vivendo virtudes, transformando em ternuras gestos rudes, suavizando o que sou para o futuro, obra-prima de Deus, luz coagulada, a galgar a evolução em toda a estrada, o que é do Senhor sagrado, fim, verme, astro a brilhar nas rotas do infinito. Então, que nós possamos iniciar esse ano com esperança e fé nesse futuro, conquistando aos pouquinhos a nós mesmos e fazendo com que esse reino dos céus se implante aos poucos no planeta Terra. Porque nós estamos aqui com um propósito e com um objetivo. E embora esse objetivo não esteja 100% claro, se nós mergulharmos em nós mesmos, nós vamos conseguir perceber qual é o nosso papel, quem nós somos, o que buscamos e o que nos espera diante dessa eternidade que é a vida espiritual. Que Jesus nos abençoe, que Deus continue nos auxiliando nessa etapa da nossa existência e que nós possamos esperar algo muito grandioso no nosso futuro, no sentido espiritual do termo, não mais no sentido materialista. Que assim seja. Bom, irmãos, vamos agradecer imensamente nosso companheiro Rafael Câmara por essa belíssima exposição
do tema de hoje, que é conheça a ti mesmo, e que seja esse estudo muito reflexivo, que possamos refletir bastante sobre esse assunto, sobre esse tema. Bom, caminhando, estamos com o encerramento desse estudo dessa noite, né? Antes que terminamos, vamos passar uns recadinhos que a gente tem o hábito sempre de passar, para que essas informações sejam bem contidas dentro de nós, tá? É sobre a prece, nós sempre, para que faça a prece às 23 horas, que é uma hora que, né? Mas essa prece pode ser feita em qualquer momento oportuno, mas não deixa de fazer. Faça uma prece pelo nosso Brasil, pela nossa cidade, pela nossa casa de Sicília, pelos nossos lares, pelos nossos amigos, tá? E também sobre a doação de sangue. Nesse momento que nós estamos passando, os bancos de sangue eles estão com uma dificuldade. Então, vamos sempre comentar com alguém, comentar com os mais jovens, eles têm mais probabilidade, mais facilidade para doação. E também falar sobre a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro é uma excelente emissora para que possamos ouvir. É a emissora da família. Tá bom, gente? E, enfim, estamos caminhando para o final, então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, de encerramento ao estudo da noite de hoje. Vamos, então, fechar os nossos olhos, manter os nossos pensamentos elevados à espiritualidade, a título de agradecimento, e agradecer a Jesus, nosso Mestre, por ter estado conosco nesse momento tão sublime de estudo e paz de reflexão, que possa nos acompanhar, nos mostrar o caminho a seguir. Pedimos também a Cecília, nossa mentora, e agradecemos também por ela estar conosco. Acima de tudo, nós agradecemos a Deus, nosso Pai, por ter nos guardado e que continuará nos guardando em todas as nossas jornadas, os nossos caminhos, os nossos retornos aos nossos lares, a nossa casa, nossos parentes, nosso bairro, nossa cidade, nosso Rio de Janeiro, nosso Brasil, nosso mundo. Obrigado, Deus, por mais esse momento de estudo, de paz e de reflexão aqui na Casa de Cecília. Que assim seja, muita paz em todos os corações. E nós aqui da Casa de Cecília, desejamos a todos aí que tenham aí um ótimo 2022. Tudo de bom para vocês, que Deus continue nos abençoando sempre. Paz nos corações. Muito obrigado, que assim seja.